Purificar, ostentar, brindar. O chá, essa bebida tão conhecida, assume todas essas funções e renova não só a sua forma, mas também sua tradição. Uma bebida democrática, capaz de reunir leigos e religiosos, médicos e camponeses, nobres e plebeus em torno de uma xícara de chá. Já chamada de ouro líquido, o chá tem uma relevante importância histórica e cultural e foi capaz de motivar guerras e mudar hábitos e sociedades inteiras. Quem nos conta mais sobre esse fascinante universo é a Ina Gracindo, chefe e autora desse livro aqui, Viagem ao Mundo do Chá, Tao Te Chá. Ina, para começar, o que significa Tao Te Chá? Tao Te Chá, na verdade, significa o caminho do chá. O chá, ele teve seu início entre as comunidades budistas, de monges budistas. Os monges taoístas, na verdade, descobriram uma substância que não nomeavam ainda como cafeína, mas que os mantinha despertos para fazer a prática. Como é que surgiu o seu interesse por chá e como é que foi o processo de elaboração desse livro? Eu trabalho há muitos anos numa empresa britânica, eu sou comissária há muitos anos. E como daqui a pouco eu devo sair, eu pensei em fazer uma homenagem à Inglaterra e achei que o chá era o melhor representante. A pesquisa durou uns 2 anos. Eu já venho pesquisando chá durante todo esse tempo em que eu trabalho com essa empresa. Eu estou sempre em contato com chá. A pesquisa mais específica durou em torno de 2 anos, mas uma pesquisa sobre chá dura uma vida inteira. Mas você não tinha nenhum interesse prévio, nasceu de uma vontade de fazer uma homenagem? Nasceu de uma vontade de uma despedida à Inglaterra. Ina, como é que o chá surgiu e qual a importância dele na história da humanidade? O chá se originou na China. De forma escrita, ele está documentado tem aproximadamente 2.500 anos, que foi na dinastia Han. Mas ele foi mais proeminente na China durante a dinastia Tang. E aí surgiram os poetas, surgiu toda uma literatura voltada para o chá, surgiram as grandes cerimônias de chá, mas a origem dele foi nos monastérios budistas, onde as montanhas favorecem pelo clima. E, na verdade, o chá não começou como uma bebida, ele era feito como uma comida. As folhas dele eram cozinhadas com outros legumes, às vezes algum tipo de carne, e ele era comido como um alimento, dado a todas as propriedades que aos poucos foram sendo descobertas. Na verdade, na época, não se conhecia o termo cafeína, mas esse foi um dos motivos principais para os monges fazerem uso do chá, se manterem despertos durante o período de meditação. E como é que aconteceu essa popularização do chá? Dá para a gente contar essa história? Dá, é longa. Mas durante a dinastia Ming, o budismo foi muito favorecido. E com o budismo veio o chá. E como as pessoas mais cultas e mais conhecedoras das várias questões da cultura chinesa eram os monges, porque eram os mais educados, tinham escolas apropriadas, o chá, então, foi introduzido nessa sociedade imperial. E o chá se desenvolveu ali, e através de Lu Yu, que é considerado o santo do chá na China, o primeiro tratado sobre chá foi escrito com tudo que engloba o chá, porque às vezes a gente acha que é apenas a folha. A água é um fator fundamental para se fazer chá. E qual a importância do chá, não só para a sociedade chinesa, mas de uma maneira geral, para a história da humanidade? O chá chegou no Ocidente como um objeto de absoluto desejo. Depois da pimenta, o chá foi a especiaria mais desejada no Ocidente. E a Inglaterra foi um dos países últimos a chegar no chá, mas que mais deu ênfase ao chá. Então, naquela época, os impostos cobrados para importados eram uma coisa absurda. O preço cobrado de taxas pelo chá era 2, 3 mil vezes o valor dele. Eles eram caríssimos. Caríssimos. 100 gramas de chá podia custar o soldo de 20 criados de uma casa aristocrática.
Era realmente chamado ouro líquido, fizeram-se cofres para que eles fossem guardados, apenas a dona da casa tinha a chave desses cofres, e diferentemente do que a gente acha, o chá, quando ele enfolha, mesmo alguns saquinhos, você pode usá-lo diversas vezes, o mesmo. Há alguns chás que se prestam à infusão durante 15 vezes e continuam com sabor inalterado. Eu aproveito para te perguntar sobre essa mudança de comportamento que o chá foi capaz de fazer na Inglaterra. Ele mudou hábitos e, consequentemente, ele mudou todo um comportamento industrial e social. Mudou tudo. O chá mudou, inclusive, a economia de uma casa, como uma casa se mexia. Antigamente você tinha 2 refeições, né? Um café da manhã, como os ingleses comem até hoje, muito forte. Você tinha uma coisa muito básica no almoço, um pedaço de queijo, uma fruta e um jantar. O chá da tarde mudou toda a sociedade, as pessoas se voltaram para isso. E uma sociedade que emergia com a Revolução Industrial precisava se aproximar da realeza. Esse foi o local. Essas pessoas também foram fabricantes. Então elas começaram a fabricar coisas específicas, minuciosas, extremamente sofisticadas, para poder começar a se aproximar dessa realeza e começar a ter um status. Eram os snobs, os sem nobreza, que chegavam, por causa do seu dinheiro, mais próximos à aristocracia. Houve uma mudança também na composição doméstica em relação a criados e desde roupas e a indumentária até as louças, tudo, né? Mudou por causa do chá. Tudo, por causa do chá, e com isso criou-se uma coisa que não existia na Inglaterra, um supper, que era uma ceia. I don't know how she manages. I'm breaking in a new maid. I'm simply worn out with it. Actually, there's nothing more exhausting, is there? I don't have a lady's maid. Então você cumpria horários, que era uma coisa rigorosamente vitoriana. Todos os horários tinham um cumprimento. Para a ceia, você então se apresentar socialmente. Então você tinha vários pratos que não existiam antes, vários talheres, várias louças, e aquilo era o seu cartão de visita social da burguesia que ascendia. No seu livro você fala sobre a diferença que muita gente desconhece entre chá e infusão. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Na verdade, o chá é uma denominação controlada, digamos. Você tem o Camellia sinensis, que é a camélia chinesa, ou o Camellia assâmica, que é a camélia indiana. O chá basicamente deriva dessas 2 plantas, que podem ser misturadas a flavorizantes ou a outras plantas. Na própria plantação se faz blending de uma planta com outra, dependendo do chá desejado. Mas o chá mesmo é a camélia, o resto é infusão. Então o que a gente bebe no nosso dia a dia são infusões? São infusões, a não ser que estejam misturadas com chá. Vários chás ingleses misturam a camélia assâmica ou sinensis, outros sabores, que são sabores de infusão. Então é um chá, mas não é um chá puro. E quais outras curiosidades assim, desse fantástico universo te chamaram mais atenção durante a sua pesquisa? Desde os assuntos ligados à culinária, mitologia que envolve o chá, o que mais você destacaria? Eu acho que a mitologia do chá, a iconografia do chá é uma coisa belíssima, porque como ela passa de uma religião ou de uma filosofia que é a taoísta até os tempos do século XVIII e XIX da Rainha Vitória, com toda uma viagem por um oceano do Oriente ao Ocidente que se diferenciam completamente, é muito interessante. Mas tem 2 historinhas que eu gosto muito. Uma é de Lu Yu, que foi o santo do chá, que escreveu o maior compêndio sobre o chá do que a gente tem notícia até hoje. E já famoso, ele foi convidado por um governador de uma província a fazer uma visita, como uma honra para essa província. E o governador, então, mandou trazer as águas do rio Yangtze, que eram as melhores águas para fazer o chá. Ele, então, mandou um soldado, o soldado foi com o barco, trouxe a água, e na hora de colocar a água no chá, o Lu Yu falou para ele, para, essa água não é do Yangtze. Não é. Então, ele começa a derramar água e o Lu Yu fica quieto. Ele fala, agora você para, agora são as águas do rio Yangtze. Então, era tal o conhecimento dele
que ele sabia diferenciar uma água da outra. E a outra história que eu acho bastante interessante é que quando houve a revolução chamada cultural chinesa, o chá e toda a cerimônia do chá foi banida como uma manifestação aristocrática. Você podia ser fuzilado ou aprisionado se fosse pego fazendo uma cerimônia de chá ou participando de uma. Então é uma lindeza ver a juventude, principalmente hoje, retomando isso. Alguns lugares que você vai na própria Europa, na China, no Japão, você tem lugares específicos que fazem cerimônias para fazer com que a gente aprenda o que realmente é o chá. De resgate. Mesmo aqui no Brasil, você vê esse fenômeno? Aqui no Rio de Janeiro, existe uma única pessoa japonesa que faz essa cerimônia e que é uma coisa belíssima, dramática, que você fica tão envolvido com a beleza daquilo. E o chá realmente é delicioso. O matcha, diferente desses outros chás, é um chá verde que é ralado, muito amargo. E, portanto, os chineses fazem doces interessantes com feijão azuki. Você vai dizer que coisa horrível. Não é, não. E você bota o doce primeiro na boca e depois você toma o chá. E é uma coisa linda e gostosa. Ina, como é que o chá chegou ao Brasil? O chá chegou ao Brasil porque quando a corte portuguesa, expulsa por Napoleão, veio dar com os costados aqui, uma das coisas que havia na cultura portuguesa era que o chá era enriquecedor monetariamente. Eles foram os primeiros a chegar depois dos árabes, né, mais para o ocidente, na rota do chá. Então, eles resolveram que seria interessante plantar aqui. Foi plantado em Santa Cruz, foi plantado no Jardim Botânico, e é controversa a situação desse chá. Uns acham que a Inglaterra, ao fazer o experimento do chá brasileiro, resolveu banir porque viu o Brasil como um competidor, porque o nosso clima e o nosso solo é muito parecido ao chinês. Né? O Jardim Botânico foi um berço para a gente saber o que da China poderia dar no Brasil. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Então o chá chegou ao Rio primeiro. Chegou ao Rio primeiro. Depois ele foi para São Paulo, ou acho que concomitantemente. Por exemplo, o bairro do Morumbi, ele era uma plantação de chá. Viaduto do Chá, que na verdade seria chamado Viaduto do Café, porque era o café que reinava no Brasil, foi chamado Viaduto do Chá porque os donos dessa terra eram plantadores. E quando resolveram fazer um viaduto para, obviamente, escoar o trânsito em São Paulo, eles foram contra. E foi uma luta para tirar eles dali. E disse que a forma de tirar foi homenageando o viaduto como sendo Viaduto do Chá. E por que você acha que o chá não fez uma tradição aqui no Brasil como o café? Por conta desse boicote? Eu tenho a impressão que sim. O café já estava enraizado aqui. E a situação do café, o café, na verdade, ele é do Ceilão, Sri Lanka, né? Na verdade é árabe, ele foi replantado no Ceilão. E no Ceilão, com o evento de uma praga, dizimou toda a plantação cafeira. E aí nasceu também o chá. Ou seja, nós acabamos atraindo para cá a maior parte do café a ser consumido e exportado. E o chá ficou, coitado... Em segundo plano. Em segundo plano. Bastante segundo plano. It's amazing, you know, they can even vulgarize ice cream. Don't worry. We're all taking care of him. Are you sure you know what you're doing? It's one thing to take care of stray dogs, it's quite another to take care of stray boys. Eu queria que você me explicasse que chás são esses e me apresentasse um outro chá. Tá, ali a gente tem os chás verdes, que são esses no saquinho plástico. Aqui a gente tem um que parece, como você disse, um alfarror, mas que se chama puer. Esse é um chá, é o único chá, na verdade, que pode ser fermentado por muitos anos. Ele aqui é num tamanho grande para você ralar, aqui ele vem no que eles chamam cookie. Você bota direto na sua xícara, com água bastante quente, e esse chá, o cookie, pode ser usado por 15 vezes. Ele, na verdade, é anticolesterolomínico, ou anticolesterol, e é comprovado, há uma comprovação científica dele. Esse também é para ralar? Esse também é para ralar, é o mesmo chá. A gente tem chás que são como buquê garni, a gente tem chá chinês, esse chá daqui, indiano. por exemplo, é um chazinho
que você estava mostrando, que veio nessa embalagem linda. Esse é chinês? É chinês. Esse é um chá de jasmim, que a gente pode fazer meio oriental, meio ocidental. A gente pode botar um coadorzinho em cima da sua xícara, que é feito de calabacines. A gente, e pra o que é cada calabacines? São pequenas abobrinhas. A gente pode aqui botar para sua xícara uma colher e mais um pouquinho. Então a gente vai ocidentalizar esse chá, tá? Então a gente originalmente ele é servido numa cumbuquinha assim. Mas originalmente quando ele tá assim, ele vai num potezinho de vidro. Né, para você poder depois ver as folhas. Mas aqui vai dar para você ver a folha. Desculpe, deixa eu servir você. A gente vai deixar ele aqui um pouquinho. Não pode deixar mais de 3 ou 4 minutos, porque esse é um típico chá que mantém amargor. Então, assim que o seu chá começar a colorir, a gente vai... Se retira. E aqui na China, não se come como na Europa, docinhos, ou salgadinhos, ou sanduichinhos, bolinhos, né? Se comem frutinhas secas, variadas, pepinos, tomates. E não é estranho o salgado com chá, não? Não, a gente acha no começo que é estranho. Depois você vai se acostumando. À medida que você vai ficando lá e vai provando, né? Você vai criando uns hábitos engraçados. Depois, toda manhã, você come lá, de café da manhã, um macarrão com alho e shoyu. E no começo eu achava aquilo estranho. Depois eu passei a comer. Chegou em casa, eu só queria comer isso de manhã. Eu já acordava com vontade de comer isso de manhã. Ou seja, gosto, na verdade, é uma questão de hábito também, né? Que hábito nosso ocidental deixaria um chinês, por exemplo, de cabelo em pé? Adicionar leite, como os ingleses, ou adoçar um chá? Adoçar um chá, com certeza. O leite foi, inclusive, uma medida que os ingleses adotaram no começo para não sujar a louça. O chá preto, que foi o chá destinado para o Ocidente, ele mancha muito a louça, né? E diz a lenda que se você botar primeiro o leite e passar pela xícara inteira, quando o chá cair, ele não vai manchar a sua xícara. Então, os chineses produzem chá específico para o Ocidente. Há chás deles que não chegam aqui. E há curiosidade, por exemplo, como o Lapsang Souchong, que é um chinês, ele é tão defumado que quando ele entra em infusão, você tem a impressão que estão cozendo bacon. Eu, inclusive, cozinho macarrão com ele. Olha só, que barato. E como é que a gente vai descobrir qual a temperatura da minha água para um chá? Eu que sou leiga, por exemplo. Esse daqui eu teria que deixar a água ferver completamente? Normalmente a gente deixa ferver. Você deixa ferver. Na primeira fervura você tira, dá uma pequena esfriada para o chá verde. Quanto mais escuro for o chá, maior tem que ser a fervura. Então é como os chineses dizem, são os olhos do animal. Quanto maior é a fervura, maior o olho do animal, o olho de sapo, você sabe que é um chá que tem mais fermentação, um chá mais escuro. Mais forte. É. Porque senão você incorre no perigo de cozinhar a folha. Quanto mais verde a folha, menor a fermentação. Então cozinhar vai ser rápido. Um chá como esse de jasmim, por exemplo, que é mais suave, é uma fervura, Pouca. uma primeira fervura uma primeira já fervura vai. E o seu já deve estar bastante bom. Você está vendo as folhas como ficam? Hidratadinha, né? E se a gente botar mais água, uma terceira, uma quarta água, elas vão abrir completamente. E tem diferença, tirando a parte da água, que modifica o sabor do chá, mas a água com a erva ou a flor, a especiaria que seja, muda? A situação é a mão da seguinte, pessoa, não é só a mão, faz... você precisa de uma água específica, de um tempo de fervura específico. Como os chineses, tudo a eles está ligado à magia, principalmente nesse período, então você tem fervura olho de peixe, fervura olho de caranguejo, é o tamanho da borbulha. E um mestre sabe exatamente a temperatura de olhar para a água que deve ser posta numa fermentação específica. Porque como as fermentações são diversas, quanto mais verde é o chá, um pouco menos quente deve ser a água. O chá, por exemplo, como o puer, tem que ter uma água muito quente porque ele é um chá muito fermentado. O chá de flor tem que ter uma água muito quente para se abrir em segundos. Me fala então agora sobre o processo de fabricação do chá. Então, o chá, na verdade, ele é todo colhido à mão. Se você imaginar que uma árvore pequena dá em torno de 300 folhas e que 300 folhas dão 150 gramas de chá, o trabalho é inenarrável.
Você vai para um tea plantation e há mulheres, que é feito por mulheres, por causa da mão da mulher, que é menor e mais delicada, ela arrebenta as primeiras folhas de cima do chá e joga num cesto. E isso é um processo que tem que ser feito rapidamente, porque ele começa a fermentar. E o chá tem vários tipos de fermentação, para ser verde, vermelho, branco, amarelo ou preto, que para eles é vermelho e para nós é preto. Depois desse processo, ele é pesado, ele vai para um processo de desidratação, a primeira desidratação, tem uma segunda desidratação, depois ele vai para uma secagem, ele vai para uma enroladeira, e dependendo do que você quer dele, de que grau de fermentação, ele aí passa por outros vários processos. É um processo bem complicado. O que a gente vê no supermercado, por exemplo, nessas caixinhas dentro do saquinho, é outra coisa. É outra coisa. O saquinho, na verdade, ele é uma das formas de você apresentar o chá. Em alguns lugares se chama dust, que é o resto do que fica dessa desidratação toda. Então, hoje em dia se fazem esses tipos de saquinho de chá, é um revival, exatamente para você ver que aqui não é poeira. Isso aqui são folhas enroladas, que quando entrarem em contato com a água quente, o saquinho de chá vai ficar cheio. E aí você vai ter um sabor como deve ser o do chá.